Bom dia, igreja. Graça e paz. Eu estou percebendo que não é só lá em casa. Aqui na igreja também. Os homens fazem uma falta, não faz? Lá em casa juntou todo mundo num quarto só. Eu, o Isaac, o Efraim, até a cachorrinha. E dormimos todo mundo junto, os 2 dias. Né? A gente ficou lá sentindo falta do Moga, né? Glória a Deus que eles estão tendo esse tempo precioso lá, mas eles fazem muita falta. E aqui também, né? Dá uma sensação assim, a gente sente falta deles. Isso é bom, sabia? Porque mostra como a gente está bem conectado, como nós estamos bem ajustados como corpo, né? Como a gente funciona bem. Primeiro eu quero dar os parabéns para todas as mulheres, para todas nós, né? Pela essa semana, no dia 8, foi comemorado, celebrado o Dia Internacional da Mulher. Que Deus te abençoe na sua jornada, mulher, né? Nós somos privilegiadas, fazemos tanto, o Senhor confiou tanto nas nossas mãos, nós somos verdadeiramente privilegiadas, né? Parabéns pelo seu dia. Amém? Que Deus te abençoe. E, como diz o pastor Saulo, sem mais delongas, né, Dri? Vão lá hoje? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler 3 versículos. Prometo ser bem objetiva, mas o Senhor tem preparado algo especial para o nosso coração nesse momento. Isaías 40, versículo 3, a partir do versículo 3, fala assim, ó: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Que o Senhor nos conduza através da sua palavra para tudo aquilo que Ele já tem derramado sobre nós para essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto de Isaías, quando a gente lembra, né, desse momento profético, essa palavra profética que Isaías liberou, o povo ele estava cativo, ele estava vivendo distante da sua terra de origem. E o profeta Isaías ele estava enfrentando muita ameaça, perseguição, até mesmo prisões. Esse texto ele é uma das profecias de Isaías acerca de quando o povo de Deus voltaria para a sua terra. Ele é uma das profecias que Isaías falou. E é interessante quando a gente olha para o início desse texto, lá no versículo 3, quando fala assim, ó: Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. E aí eu quero te fazer pensar, lembrar, o que é que tem no deserto? Deserto é lugar de quê? Quando a gente pensa em deserto, vem o quê? Primeira coisa que vem na nossa cabeça: falta de água, talvez, né? Areia, pedra, nada frutificando, pouca chuva. O que pode ter num deserto? É um lugar agradável para se viver? Não. É possível se viver em um deserto? Sim, talvez seja, mas é uma vida de qualidade? Não. Talvez quem vive em um deserto vai precisar qual é a palavra certa? De recursos adicionais para poder sobreviver estando ali no deserto. Um outro ponto interessante do deserto é a questão da temperatura. Já viu que, talvez já não viu, né? Mas já ouviu falar que durante o dia é um calor
quase insuportável. E durante a noite, a temperatura cai e é um frio da mesma forma, quase insuportável, o que torna muito difícil a sobrevivência de uma pessoa no deserto. Uma outra coisa interessante é que, quando Isaías liberou essa palavra, o povo não queria ouvir a voz de Deus. Eles estavam com o coração resistentes à palavra do Senhor, né? E era como se as pessoas estivessem tão secas quanto o deserto onde elas estavam vivendo, né? Elas estavam cativas, tinham sido levadas e estavam vivendo distantes de Deus, voltando os olhos para outros deuses, e num período ali de muita reclamação, muita murmuração, muito esfriamento, muita sequidão. E Isaías, ele falava assim do deserto: preparai o caminho do Senhor. Ele liberou essa palavra, voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. E é interessante nós olharmos para esse texto, porque ele vai nos fazer lembrar de uma outra pessoa, de um outro homem de Deus, que já vai estar lá no Novo Testamento. Vocês lembraram aí também? Alguém lembrou? Teve muita gente que lembrou, hein? João Batista, né? Vamos abrir lá o texto de Mateus, capítulo 3, o versículo 3. João 1 também fala. João 1, 23 também fala. Tem outros textos que também vão fazer menção exatamente a esse fato bíblico. Olha lá, Mateus 3, 3. Fala assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em João 1, 23, ele fala assim, João Batista fala assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele falava: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aí, eu coloquei esses textos porque eu quero te fazer pensar comigo acerca do que é preparar o caminho, endireitar o caminho. Se nós formos olhar no contexto atual, você vai falar assim: pastora, arrumar, né? Dar um jeito no caminho aí, fazer ele caminhável, né? Fazer ele percorrível, né? Prepara esse caminho aí de uma forma que dá para a gente andar por ele. Uma forma simples para a gente poder entender nos dias de hoje. Mas se nós formos olhar no contexto de Isaías, quando ele liberou essa palavra, preparar o caminho do Senhor tinha um significado diferente, porque naquela época, durante os períodos de guerra, durante os períodos de conquistas de terra, durante o período que os reis da época iriam fazer uma viagem de uma região para outra região, não existia tanta estrada aí igual nós temos hoje. Não era só entrar no carro, pega 93 Norte, 93 Sul, vai na Maspai, que já está tudo pronto. Não, muitas vezes, para um rei se deslocar de uma região até outra, o caminho precisava ser preparado. E isso significava que, em algumas situações onde existia um vale, os vales seriam aterrados. Imagina com a infraestrutura daquela época, de não sei quantos anos atrás, quanto tempo demoraria para poder preparar o caminho para um rei, um governante, passar por ele. Então, muitas vezes, onde existia vale, o vale precisaria ser aterrado. Onde existiam montes, os montes, eles eram arrancados. Se o caminho onde o rei fosse atravessar fosse um caminho onde tivesse uma floresta,
árvores eram derrubadas. Se existisse um abismo, uma ponte era criada para fazer a conexão de um lugar ao outro. Nos relatos da história, existem caminhos que foram preparados e demoraram até 5 anos de preparação para que a viagem do rei pudesse ter acontecido. Esse era o contexto da época do profeta Isaías. Preparai o caminho. Só que nós sabemos que Isaías, ele não estava falando de um caminho material, mas a linguagem que ele usou, ela exemplificava muito bem para a comunidade daquela época o que ele estava querendo dizer. Porque o que Deus queria que o povo entendesse naquela época era que aquilo que está errado no seu caminho, tira. Aquilo que vai te atrapalhar, corta. Aquilo que é pedra de tropeço, arranca, remove do lugar. Aquilo que é muito fundo, cobre, enche de areia, tampa. Aquilo que é muito alto, abaixa. Era disso que o Senhor estava falando para aquele povo, quando ele liberou essa palavra de preparai o caminho. E aí, quando nós olhamos cá no Novo Testamento de novo, o contexto de João Batista, quando ele fala, endireitai o caminho do Senhor. Mais uma vez, ele estava falando dentro de um contexto. E esse contexto estava falando o quê? Quem lembra a história de João Batista? É bom que hoje eu estou à vontade, né? Que só tem crente aqui, todo mundo de casa, né? A gente está bem tranquilo, né? Qual era a situação de João Batista, o contexto de João Batista, quando ele disse, né, endireitai o caminho? Vocês lembram qual era o principal, vamos dizer assim, o jargão, né, do ministério de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o que a voz de João Batista representava na época que ele convidou o povo a endireitar o caminho? Conserto. Ele veio, antes de Jesus, oferecer ao povo a possibilidade de conserto. Tanto que João Batista, ele, acho que está lá em Mateus 14, se eu não me engano, enquanto ele falava para o povo, né, o povo estava tudo bem. Porque lembra que ele falava para o povo assim, raça de víboras, o que está fazendo vocês fugirem da fúria que há de vir? Por que vocês estão tudo vindo aqui batizar? Porque ele conhecia o pecado do povo que andava com ele o tempo todo. Ele via o que todo mundo estava fazendo. E aí ele falava, raça de víboras, chamava todo mundo de raça de víboras, né? Cambada de cobra. Vamos trazer para a linguagem de hoje. Né? O chamado dele, o ministério dele era um ministério impactante. E era um ministério que tinha o propósito de despertar, primeiro de preparar o caminho para o Senhor. E depois de despertar o povo a um conserto. Né? E aí o que aconteceu com ele? Quando ele parou de falar só com o povo e ele falou com o governante, que ele acusava Herodes naquela época, acusava não, ele mostrava o erro de Herodes, ele não era conivente com o erro de Herodes. Ele falou para ele, falou assim, você aí, você está dormindo com a irmã, com a esposa do seu irmão, isso é pecado diante de Deus, isso está errado. Imagina hoje, se a gente começa a abrir a boca, Jesus, né? Todos nós, imagina. Esse era o ministério de João Batista, que o que aconteceu com ele? A cabeça dele foi cortada. Mas o Senhor falou. Ele cumpriu um propósito na face da terra, cumpriu o seu ministério, foi executado dessa forma, mas o Senhor falou o que sobre João Batista?
Eu anotei o versículo, agora eu não sei se eu vou achar. Que sobre a face dessa terra não existiu homem como ele. E a coragem que esse homem teve? Hã? Pensa. Pensa a gente tendo que fazer um papel desse. Só misericórdia demais, porque às vezes a gente fazendo coisa muito mais simples, nós ficamos aí cheios de cuidados, que é a nossa realidade hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Então, dentro do contexto de João Batista, o preparar o caminho para o Senhor era bem semelhante ao preparar o caminho na época do profeta Isaías. Era o quê? Se arrepender, consertar. Vou falar de novo, era aqui, aquilo que está errado, tira. Aquilo que vai atrapalhar, corta. Aquilo que é pedra de tropeço, arranca, remove. Aquilo que é muito fundo, cobre, enche, tampa. Aquilo que é muito alto, abaixa. O contexto era o mesmo. Mas o interessante é que, quando um caminho é preparado, significa que alguém vai passar por esse caminho. Está entendendo? Se o caminho está sendo preparado, alguém vai passar por esse caminho. Hoje, nós clamamos por avivamento. Hoje, nós clamamos por cultos onde a presença do Senhor seja manifesta. Hoje nós clamamos e desejamos ver ardentemente novamente os milagres acontecendo. De chegar aqui no altar do Senhor e de ver o morto ressuscitar, uma mão nascer, as maravilhas acontecerem, as doenças baterem em retirada. Mas nós precisamos preparar o caminho para o Senhor. Nós precisamos endireitar as nossas veredas. Com o caminho preparado, o Senhor virá. Essa é a promessa dele para a nossa vida. Só que hoje nós somos assim, tão confrontados pelas imposições do mundo. Eu estava conversando com os meus filhos essa semana. E aí eles me apresentaram, pastor Saulo, mais um termo que eu não conhecia, da nova geração. O Isaac falou assim: mãe, isso aí que você está me contando faz parte da geração soft. Eu falei, geração soft? Mãe, tem muita gente que é soft. A pessoa não aguenta você falar que a roupa dela está feia, você falar que, por exemplo, você fala, nossa, fulano, você engordou, ela dá crise de pânico, de choro. Você não pode falar mais, olha, você é um homem, você namora com mulher, você não pode, porque você está ofendendo meus direitos, e isso e aquilo. E ele falou, isso, mãe, chama geração soft. Aí eu falei, que interessante. E eu falei, você está bem inteirado disso, Isaac? Sim, porque eu procuro conversar muito com ele e com o Isaac tem 13 e o Efraim tem 9 anos. Eu procuro ter um diálogo muito aberto com eles, porque vocês podem achar que não, mas da porta da nossa casa para fora, o mundo está querendo doutrinar os nossos filhos. E se nós não os doutrinarmos da porta para dentro, de repente você vai se assustar com algumas circunstâncias que você não gostaria de viver. Então, assim, é muito importante que você tenha um diálogo, um canal de conversa aberto com seus filhos. E ele falando sobre isso, falando da geração soft. Você não pode, hoje você não pode falar nada mais. Aí tá filmando, né? Mas é uma brincadeira que a gente fazia lá em casa, quando a gente era criança, eu e meus irmãos. E
E nós brincávamos, às vezes, de puxar o olho e de brincar de falar chinês ou japonês. Ou a gente nem sabe o que estava falando, mas fazia as brincadeiras. Tinha até o desenho do... Agora vocês vão descobrir que eu já estou velho. Do Jaspion, do Jiraiya, não sei o quê. Tem muita gente aí, ó, que tá sabendo o que eu estou falando. E a gente brincava, puxava o olho e brincava de falar chinês, japonês, uma língua oriental. E aí eu fui um dia contando sobre isso para o Isaac, ele falou: mãe, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Eu falei: por quê, meu filho? Porque isso é racismo, isso é preconceito, isso é bullying, isso... Eu falei: misericórdia. Aí eu falei assim: isso é ser soft, Isaac. Isso é ser soft, porque a vida vai bater em você com força. O mundo, ele quer nos destruir. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O mundo secular, ele quer apagar a nossa luz e ele quer nos tornar sem sabor. Um sal xoxo, que não tempera nada, que não serve nem para engordar boi. Quem cuida de gado sabe, né? Não serve nem para engordar o gado, tem que jogar no lixo. Então, nós não podemos ser essa geração soft. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não vamos contemplar tudo aquilo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Deus não vai trazer o avivamento dele sobre a face da terra, sobre a vida da igreja, através de um movimento. Não é um movimento. A palavra é arrependimento. A palavra é humilhação. Tem até um texto que fala... eu já perdi todos os papéis que eu tinha anotado aqui, que eu misturo tudo e vai ficando tudo bagunçado. Lá em 2 Crônicas 7,14, Adriana, a palavra é arrependimento. Fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não existe outro caminho para avivamento. Hoje, porque eu falei da geração soft, não é só a geração dos nossos filhos, porque o que nós vemos aí, o que eu vejo aí, é que os adultos, as pessoas mais velhas, estão aprendendo a ser soft também. E eu falo disso por quê? Porque hoje, quando a gente vem ministrar a palavra, nós precisamos ter cuidado em manusear as palavras que a gente fala. Talvez você não sabe, mas existem pastores que já estão sendo prisioneiros por causa dos sermões que eles estão pregando. Acusados de crime quando eles professam a palavra de Deus. Por exemplo, tem um texto lá em Apocalipse 21. Por que eu perdi o meu papel, pastor Saulo? Apocalipse 21, eu vou achar aqui porque ele está marcado. Dá glória a Deus aí, meu amado. O bom é que vocês não deram sono, né? Estou feliz, que no segundo culto, né, pastor Saulo? Às vezes a gente luta aqui para vencer o cansaço do dia. Amém. Eu não encontrei, mas acho que é Apocalipse 21, 5, se eu não me engano. Quando a gente se depara com textos que falam que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É 21, 8? Ah lá, é isso mesmo. Eita glória! Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago
que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Um texto assim, ele pode fazer com que eu saia daqui hoje cancelada da igreja. Cancelamento das redes, cancelamento social. Aquela pastora ali é muito radical, né? Falou que quem é tímido, quem é homicida, quem é prostituto. E olha como as pessoas têm tratado a fornicação, a prostituição, como se fossem tudo bem, tudo bem. Tudo bem eu estar casado, enfiar a cara na pornografia, em ter um relacionamento paralelo. Tudo bem eu namorar e ter intimidade sexual antes, está tudo bem. E ai de quem abrir a boca para falar, é cancelado. E que não dirá daqui a alguns anos se isso não puder trazer até algum tipo de pena legal sobre a vida de quem falar. Isso aqui que nós estamos vivendo hoje chama-se privilégio de poder manifestar a palavra de Deus na integridade do jeito que ela é. E é por isso que eu falo que nós hoje não podemos nos tornar essa geração soft, esse tipo de pessoa que tem comichão no ouvido e rejeita a verdade do Senhor. Porque não existe outro caminho, meu amado. Nós, os pregadores hoje, nós precisamos usar das palavras, usar do português, da gramática, do inglês, para poder ministrar a palavra. Porque se eu começar a chegar aqui, ou qualquer pregador, e falar assim, olha, você que é adúltero, você que está traindo a sua esposa, você não vai entrar no reino de Deus se você não se arrepender. Você que divorciou e casou 3 vezes, reconcilia, conserta a sua vida, porque você está sujo diante do Senhor e você não tem lugar diante do Senhor. Se eu começar a falar, você que fala mentirinha aqui todos os dias, e mentira, 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 mente no trabalho, mente na igreja, mente naquilo, mente para todo lado, você está pecando contra Deus. Você que está vendo pornografia enfiado na sujeira, você está pecando contra Deus. Se nós começarmos a fazer como João Batista fez, ninguém volta aqui na igreja. Pastor Júnior nunca mais deixa eu pregar, porque todo mundo vai embora, ninguém vai voltar aqui mais. Porque hoje a gente precisa ter cuidado com as palavras. Enquanto isso, nós buscamos por palavras que trazem para nós consolo, aconchego, conforto. E o que tem acontecido cada vez mais com a nossa sociedade? Cada vez mais nós estamos enfermos emocionalmente, fisicamente, mentalmente, porque o pecado ele está sendo tolerado. O Senhor virá, preparai-vos o caminho, endireitai as veredas, porque o Senhor virá, mas Ele virá com um caminho limpo. E você, meu amado, assim como eu, cada um de nós não precisamos olhar para o lado. Essa é uma decisão individual. Ela é a minha decisão de viver um concerto com o Senhor, de ter a coragem de dobrar os meus joelhos, de fechar a porta do meu quarto, de me colocar diante dele e falar, Senhor, o Senhor sabe o que está aqui, o Senhor sabe que está diante do Senhor aqui. E começar a confessar os nossos pecados, cada um os seus. Senhor, eu sou vaidosa. Senhor, eu falo mal dos outros. Senhor, eu tenho inveja. Senhor, eu não gosto daquela pastora. Senhor, eu não gosto daquilo. Senhor, eu torço para aquilo dar errado. Senhor, eu não gosto da minha mãe. Senhor, aquilo que aconteceu, eu tenho mágoa no coração. Senhor, e jogar para fora. Isso é preparar o caminho. Isso é tirar, ajustar, cortar o que está alto, encher o que está vazio e fazer um caminho plano para que quando a carruagem do rei passar, ela não fique toda ali trepidando, sacudindo, caindo parafuso. Isso é preparar o caminho para o Senhor. E o Senhor nos chama hoje para prepararmos o caminho. Ele está à porta. Ele está prestes a derramar sobre nós, mas não vai ser de qualquer jeito, não.
Não vai ser de qualquer jeito, não. Aquele que está sujo, ele vai se lavar. E quando ele tiver contato com alguém que está limpo e cheio da glória do Senhor, ele vai querer se purificar. Mas o Senhor não vai mudar a essência de quem Ele é para fazer um grande avivamento, não. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. E Deus é santo, Ele é limpo, Ele é justo, Ele continua odiando o pecado. Por isso Ele nos convida ao arrependimento, ao aplanar o nosso caminho e não querer só buscar soluções para resolver os nossos problemas e continuar levando a nossa vida do jeito que a gente quer. Porque hoje os consultórios estão cheios. Os consultórios de coach estão cheios, porque as pessoas querem aprender o segredo do sucesso, descobrir como é que vive uma vida boa, como é que eu fico descolado, legal, rico, faço fama, conquisto tudo. Tá cheio. Os consultórios de tratamento mental estão cheios de gente querendo só resolver os problemas e seguir a vida sem mudança. Vamos falar na real, né? Coisa de crente, papo de crente, sem arrependimento, sem reconhecer. Senhor, eu não sou nada, não sou nada, não sou nada. Tiago fala que tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, vem do Pai das luzes, vem dos céus para nós. Senhor, eu não sou nada. Se o Senhor não fizer, se não for pela graça, pelo favor, pela misericórdia do Senhor, isso aqui, ó, esse império todo é palha. Tudo que está debaixo das minhas mãos não é nada, se não for pelo Senhor. Por isso eu meto a minha cara no chão e glorifico ao Senhor, e me arrependo dos meus pecados, e reconheço quem eu sou. Nada diante de um Deus que é tudo. Escolheu cada um de nós para ser morada em cada um de nós. O mínimo que a gente pode fazer é consertar o nosso caminho, endireitar os nossos caminhos, para que a glória do Senhor possa se manifestar na nossa vida e alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. A minha oração nessa manhã, e eu quero te convidar a fechar os seus olhos, e nós vamos orar nesse momento. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo venha intimamente, que o Espírito Santo de Deus te constranja intimamente, que Ele traga arrependimento ao seu coração de todo pecado, de toda distância do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós carecemos do Senhor. Senhor, sem Ti nós nada somos, nós nada podemos fazer, Senhor. Senhor, nos constranja com o Teu amor, com a Tua presença. O Senhor escolheu fazer morada em cada um de nós. Senhor Deus, dá-nos coração contrito e quebrantado. Senhor Deus, dá-nos a capacidade, Senhor Deus, de reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas diante do Teu altar. Senhor, acerta, Senhor Deus, os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, porque nós desejamos ver a Tua glória. E a Tua palavra diz que quando os caminhos estiverem planos, a glória do Senhor virá. Senhor Deus, que esse mover, ele seja individual. Que o Senhor toque em cada coração. Cada um de nós precisa se arrepender, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero Te agradecer pela oportunidade, pelo chamado de amor. Porque se o Senhor nos chama ao arrependimento, o desejo do Senhor é estar mais próximo de nós.
é se relacionar mais conosco, é se revelar mais a nós. Por isso eu te agradeço, Senhor Deus, por essa direção e por essa palavra, Pai. Senhor Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que a gente seja capaz, ó Deus, de nos deixar ser atraído pelo Teu Espírito ao lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu abençoo, Senhor Deus, a vida da igreja nesta manhã. Eu agradeço ao Senhor pela direção do Senhor, pelo que o Senhor fará no nosso meio, como resposta a cada arrependimento, a cada coração quebrantado. Em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Que a gente seja, meu amado, verdadeiramente despertado. O Senhor tem muito mais para nós. Muito mais. Nós não dimensionamos a grandeza dEle, o que Ele pode fazer através das nossas vidas. Um chamado tão simples, só que mexe no nosso orgulho, né? Ai, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor.